desejando boa noite a todos. Aqueles que já estão no grupo, né? E receberam o link logo cedo, eu falei que iríamos iniciar no segundo horário. Nosso segundo horário sempre se dará entre 20 e 20 e 30, dependendo da extensão do primeiro horário. Se o primeiro horário terminar tranquilamente até as 20 horas, eu já dou 10, 15 minutos para descansar. Não gosto de pegar as 4 horas seguidas, tá? E aí nós iniciaremos. Se o segundo horário terminar 8h15, nós iniciaremos 8h32, 8h30. 15 minutos sempre eu darei, 10, 15 minutos, dependendo da demanda do material. Aqueles que se sentem exaustos, cansados, gente, vocês não vão assimilar nada cansados. Vocês não vão. Isso é uma das estratégias fundamentais para os concurseiros de plantão, é que vocês não devem estudar cansados. Não vai adiantar. É um conselho que eu dou para vocês. Eu nunca estudo cansada, tá? Eu nunca vou fazer isso cansada. Porque eu complemento aquela carga horária que eu tenho disponível para estudar, e aí eu já aproveito para estudar, para não estudar, por exemplo, em cima de hora de prova, para não estudar, por exemplo, em cima de hora de concurso. Tem um microfone ligado, eu vou desligar, tá? Eu vou silenciar, tá certo? E aí, quando vocês quiserem, é só levantar a mão que eu abro. Então, eu gosto de deixar esses avisos para vocês, porque ninguém tem a obrigação de estudar aqui no ao vivo. É só aqueles que realmente gostam da aula ao vivo, aqueles que têm, né, aquele comprometimento que gostam de perguntar, aqueles que têm a necessidade de tirar dúvidas, mas as aulas já ficam gravadas para que vocês também, não tendo condições, possam assistir depois, anotem as suas dúvidas e podem vir no meu privado, podem vir no grupo com os colegas e tirem as suas dúvidas. Não guardem essas dúvidas para vocês, tá bom? Ok? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Tem gente aqui querendo falar, né? Pode falar. Pode abrir o microfone e pode falar. Francine, boa noite, professora. Boa noite. Carol, fica difícil não estudar cansada, porque a gente já tem a rotina, pelo menos eu sou CLT. Eu entendo a correria de todo mundo, que a gente é todo mundo adulto, todo mundo trabalha, graças a Deus. Mas assim, a gente se esforça ao máximo é estudar cansada mesmo. Porque a gente tem horário. Eu chego quase 6 horas da noite. Eu já chego em cima das aulas, das suas aulas. Tem dia que eu nem tomo banho, eu chego com bota, com calça toda, eu vou assistir sua aula. Eu, particularmente, não entendo, não consigo assimilar aulas gravadas. Não gosto. Eu paguei o seu, paguei uma outra que eu já terminei. Exatamente por isso, porque eu gosto de assistir ao vivo. Eu gosto mais Pronto. presencial. No ao vivo, você está conseguindo tirar suas dúvidas? Está conseguindo ter uma boa dosagem de aula? Ou você fica... Ainda tem coisa que passa despercebido, que você acha que não está bem para você assimilar? Como é que estão as aulas presenciais para vocês aqui com a gente no online? Ao vivo tá dando para isso. Só quando passa das 9, que eu não consigo assimilar mais nada, que é o meu Pronto. tipo Então, de aulas. eu vou lhe dar um conselho. Eu sei que eu já fiz muitas vezes isso, no sentido de quando eu estudava para faculdade, porque tendo filhos, trabalhando, e é bom que a gente tenha esse tempo aqui para conversar também, para passar as nossas, o nosso outro lado, né, de como também já passou por isso, tá? Estudar para concurso, estudar para prova, estudar para tudo, né? A gente realmente tem que fazer. Porém, é importantíssimo que você agregue o sono, tá certo, Caroline? Caroline, né, que tá falando? Carol, quando você estiver com sono, não tem para onde correr. Você vai precisar dormir. Porque existe uma parte do nosso cérebro que ela já não vai mais assimilar quando o nosso cansaço bate. Infelizmente. Eu sei que é corrido, eu sei que não é bom estudar online para alguns. Eu também não curto muito aula online, eu não vou mentir para você. Eu curto aula online de alguns professores. Aí eu assisto sem problema. Mas tem professores que realmente é muito maçante, dá realmente uma expectativa de que termine logo, né? E é complicado. Então, o que é que eu vou fazer? Pensando nessas condições, eu vou também projetar aqui, sem acréscimo nenhum de custo, para, claro, obviamente, os aulões de revisão, tá certo?
E aí, eu preciso que vocês deem pelo menos uma revisada, já que vocês não curtem muito as aulas gravadas, mas dá aquela revisada no tópico que você achou que tenha dúvida, permaneceu com dúvida, já anota, para no dia desse aulão que eu vou fazer com vocês aqui, não só eu, mas vai ter português também, tá? Vai ter toda a demanda, né, da EDECAM, vocês anotem para que nesse dia a gente faça aquele aulão interativo de retirada de dúvidas. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, muito provavelmente esse aulão será num dia de domingo, online. Eu até pensei em fazer com vocês presencial, porém tem o custo do aluguel do local, né? E aí a gente teria um outro custo. Mas aí vocês podem colocar essa demanda, eu posso fazer uma votação, tá certo, Caroline? Não só para você, mas todos os outros. E podem resolver se vocês preferem um aulão presencial, como fazíamos na EBSER, ou esse aulão interativo aqui aos domingos, no domingo também daria certo. Aí vocês podem fazer isso. Fizemos com a EBSER, deu super certo. A galera levava comida, lanche, era super interativo e a gente conseguia realmente estudar, tá certo? Ok, beleza? Entendido, Carol? Senhora, esse aulão, se fosse presencial, seria no domingo? É no domingo, eu só posso fazer no domingo. Eu, E a na gente verdade, tenho interações durante a semana, eu dei um plantão, eu dou aula também, né? E tem a família que às vezes eu não dou nem conta, entendeu? Mas no domingo é o melhor. A gente tira o dia todinho no domingo. Fica melhor do que o online, que eu não gosto de dar um dia todinho de aula online, não tem lógica. Mas presencial eu faço das 9 da manhã até as 17 da tarde. Aí eu vou colocar, tá certo? Eu coloco lá no grupo. Se tiver no mínimo 20 pessoas, no valor de R$ 50, a gente consegue abater o aluguel, tá bom? O aluguel lá nesses locais, eles são um pouco caros, é a partir de R$ 450. Aí eu preciso pagar o aluguel do projetor, essas coisas todas, né? Lá no Neine, eu tenho como levar meu projetor, tá? Então dá certo. Então, dependendo do local, tem que ser um local confortável, que vocês possam se alimentar. No Maine, eu não posso levar comida externa, então tem toda uma demanda, sabe? Então teria que ser no Sebrae, tá bom? Ok? Então, se for levar lanche, teria que ser no Sebrae, infelizmente. Aí lá é um pouquinho mais caro, porque quem já foi lá sabe que lá é bem chique, né? Tá bom? Então vamos lá. Então vamos tirar essa demanda. Hoje aula tranquila, Caroline. Não se preocupe. Tente segurar aí, tá? Coloca os palitos nos olhos que vai dar certo. É só para finalizarmos mesmo aquela parte de ontem. Inclusive, pensando nessa demanda do cansaço, a gente nem vai realizar hoje as discursivas, né? Que eu preparei para vocês. Vamos discutir isso amanhã e entrar com o centro cirúrgico também. A matéria que eles solicitam do centro cirúrgico é bem tranquila, vai ser bem legal. É uma parte que eu gosto muito de centro cirúrgico, vocês vão gostar da aula de amanhã, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês, tá? Todo mundo está conseguindo visualizar capacitações em enfermagem? Ok, tá ok. A maioria de vocês, na verdade, todos vocês receberam, né? O conteúdo, não foi? Que eu encaminhei para vocês. Aquele conteúdozinho lá que eu disse. A aula de hoje será sobre essa. A vertente que nós vamos diretamente ao ponto, tá? Resolvemos algumas questões de ética profissional. Aqueles que não tiveram condições de assistir a aula no ao vivo já estão lá, né, no nosso link, gravadinhas. E é importante que vocês resolvam essas questões, tá bom? Resolvam no sentido de entender, né, tirar toda essa demanda aí e conseguir resolver essas situações, tá? Eu vou abrir aqui no meu. Se vocês puderem abrir no de vocês. Esse artigo que eu peguei é diretamente do nosso site especial, que trabalha justamente a demanda da enfermagem, tá? Eu sou o tipo de professora que quando trabalho com vocês, assim, para revisão, para concurso,
Eu gosto, tá, gente, de ir direto ao ponto, eu gosto de revisar diretamente de onde manda o figurino, como é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Por quê? Porque eu acho que é mais interessante esse negócio de revisão. Geralmente não corre tão bem para alguns. E aí a gente pode ter um problema, né? Então eu gosto muito de, além de revisar com vocês, o que não é um erro, revisar, eu gosto de ir direto no preâmbulo, ler o código de ética de enfermagem tintim por tintim, além de resolver questões como nós fizemos, tá certo? Então deixa eu modificar aqui a página para que vocês abram junto comigo, direto do site do COFEM. E aí vocês dizem se está vendo. Está todo mundo vendo o código de ética dos profissionais de enfermagem? Pessoal, vou tentar fazer de uma forma que não seja uma literatura cansativa. Eu não gosto de ler. Eu vou resumir naqueles pontos cruciais, que são super importantes, para que nós possamos desenvolver, junto com a questão do código de ética, de uma forma que eu coloque como se fosse acontecendo comigo, como se eu fosse ali, estivesse trabalhando naquele local. Fica muito mais fácil de você identificar todas as condutas de enfermagem, o que pode e o que não se pode fazer, e vocês aprenderem realmente as questões do código de ética, que a gente não tem bicho de sete cabeças. Eu tenho certeza que vocês vão fechar. Se tiverem 2 questões de código de ética, vocês vão fechar. Se tiverem 3 questões, porque eu acho difícil, porém, geralmente eles podem colocar até 3 questões. Vocês vão conseguir responder as 3. Aí a gente fica assim, meu Deus do céu, estudar tanto, né? Para 3 questões, mas é isso mesmo. Concurso público é assim, a gente não sabe o que vai cair, tem que estudar tudo. Então, dentro do Código de Ética Profissional da Enfermagem, o que é que eu entendi? Eu entendi na semana que nós estudamos que nosso conhecimento científico é super importante e é atribuído a nós, enquanto técnicos de enfermagem, uma construção de valores. Dentro dessas construções de valores, o código de ética, ele vai me cobrar o quê? As minhas práticas, dentro das práticas de ciência, daquilo tudo que eu vou fazer na enfermagem, dentro das éticas posturais do meu caráter formado enquanto pessoa e também enquanto profissional e dentro das políticas que estão ali no processo de ensino, no processo de assistência. Que políticas são essas? A política do SUS, por exemplo, a política da assistência dentro do que pode ser solucionado para o paciente, né? A prestação do serviço como um todo. Então, eu preciso estar aprimorada dentro das condições do individual, né? Trabalhando o coletivo como profissional no processo da enfermagem. Quando eu penso no Código de Ética da Enfermagem, você aluno que está preparando-se para concurso, e que você se deparar com uma construção através de uma prova, geralmente eles vão trabalhar com vocês a informação que vocês têm referente ao o código. Porém, todas as provas de concurso, eles botam pegadinhas para vocês. Vocês viram nas nossas questões passadas, todo mundo de cara, ai, tá tranquilo, tá bem facinho. E muitos erraram questões assim que pareciam ser muito fáceis. Sabe por quê? Porque nós temos um aprendizado familiar que é diferente às vezes do outro, né? Eu tenho uma construção de valores religiosos, já tem outras pessoas com outros fatores religiosos, e isso realmente pode deixar você balançado. Lembrem-se, quando eu estou falando do código de ética, eu tenho que ser responsável diante do que manda o preâmbulo da ética da enfermagem, não daquilo que eu aprendi na minha casa, ok? Se você é religioso e entende que pode realizar uma transfusão sanguínea sem nenhum problema, o que você vai fazer numa situação de um paciente, por exemplo, de uma religião que nós bem sabemos que existe, que estão totalmente contra a essa situação? Vai ser feito aquilo que você acha coerente ou o que manda o código de ética, tá? É o que manda o código de ética. É o que manda o código de ética. E existe o código de ética dos profissionais da enfermagem, que leva as considerações do direito à assistência do paciente, tá? Mas também aquilo que é obrigatoriedade, também, e os deveres em relação a mim enquanto profissional. Eu tenho que saber trabalhar o coletivo
e saber trabalhar dentro do código de ética em toda situação em uma demanda hospitalar, beleza? Sendo assim, é muito importante eu entender que é declarado universalmente que todos nós, homens trabalhadores, mulheres trabalhadoras, nós temos os nossos direitos e nossos deveres. O código de ética, ele não está, preste atenção para você não errar na sua prova. O código de ética não está ali somente para dizer que você está errado. Pelo contrário, você tem que pensar o seguinte quando você observa uma questão. Essa questão está aqui para que eu não erre e não para mostrar o seu erro, tá? Quando você observa uma questão dessa forma, você olha para a questão como se ela estivesse te ensinando. E aí vai ficar bem mais fácil você compreender ela. Você vai entender isso dentro dos princípios, tá? Então vamos lá. Nós vimos que o Código de Ética tem os seus princípios que são fundamentais. Por quê? Porque existe uma missão dentro da profissão de saúde e que esse princípio, ele é o quê? A qualidade de vida do profissional da enfermagem, é também uma qualidade de vida para a família, do coletivo, da pessoa que está sendo assistida, né? O profissional de enfermagem que atua no código de ética, atendendo o paciente, ele atua com princípios fundamentais de quê? Promoção, prevenção, recuperação, reabilitação da saúde, para que com autonomia o paciente ele consiga voltar aos seus eixos, voltar ao seu trabalho digno, com tudo aquilo que ele tem direito. O profissional de enfermagem, ele interage diretamente com a equipe. Então, o que quer dizer isso, professora? Em uma situação de uma prova, sempre o profissional de enfermagem estará trabalhando como parte integrante de um corpo de equipe de saúde, ok? E quando eu falo do corpo de equipe de saúde, eu estou falando com todos que trabalham no ambiente, seja hospital, seja UPA, seja UBS, enfim, todos eles fazem parte da equipe de saúde. Combinado? Então, o que quer dizer isso? Todos eles irão responder, cada um dentro do seu colegiado, em relação às suas éticas, satisfazendo dentro dessa coletiva as necessidades da população, dentro dos princípios de quem? Sempre das políticas públicas de saúde, né? E ambientais, de tudo que dá direito à ciência, dentro da forma da descentralização. O que quer dizer isso, professora? Por exemplo, uma prova que diz o seguinte: o profissional de saúde admite o paciente, o mesmo, foi diagnosticado com câncer de colo de útero e precisa de descentralização para dar continuidade ao seu serviço de atendimento. Porém, foi comunicado que o mesmo não tinha a condição de locomoção até o local, né, de trajeto e assistência. Com o código de ética, né, como proceder numa situação enquanto essa, enquanto técnico de enfermagem. O que é que você acha que a enfermagem tem a ver com isso? Tudo. Não só a enfermagem, mas toda a assistência. Porque você pode até dizer assim, a professora, lá na minha UBS não acontece isso não, viu? Porque está errada, tá? Eu não sei se uma das minhas alunas está aqui, que aconteceu comigo, com ela, na verdade, uma situação, e ela veio conversar comigo no privado, preocupada, né? Como toda boa aluna da enfermagem preocupada com a situação de uma cliente que procurou uma assistência de saúde na UBS para tomar uma vacina, porque ela tinha, eu não sei se a aluna está aqui, se ela quiser falar na hora, eu não sei se ela está aqui presente, ela estava em prova, inclusive. E aí essa cliente é uma cliente que ela veio de fora, é uma estrangeira, ela sofreu um ataque de um animal e ela precisava tomar suas vacinas, suas devidas vacinas. É ético que, obviamente, eu faça o quê com essa pessoa, né? Eu ia dizer criança, né? Com essa mulher, dentro da situação de promoção, eu tenho que promover saúde, prevenir, recuperar, reabilitar e dentro aonde? Dos preceitos legais da Organização Mundial de Saúde e do SUS.
Onde é que estava a conduta ética a ser feita aí? Tratar essa cliente com a conduta de quê? Universalidade. É uma cliente que veio de fora, porém ela vai ser assistida. Como a UBS diz que não tem condições de fazer os devidos tratamentos da paciente. Se não tinha como fazer lá, se os protocolos não tinham como fazer a atualização do seu cadastro, vias, porque essa mulher, com certeza, para estar aqui, ela tem que ter alguma documentação, né? Então, se não tinha como fazer esse processo legal, a ética tinha que, ao menos, sugerir a essa mulher como ela chegar, onde ela chegar, né? Dando-lhe o direito de assistência. E não simplesmente aqui não faz, aqui não pode, aqui não tem. Não é assim que se trabalha. Dentro da ética, eu preciso construir a atenção do meu paciente até onde eu não tiver mais forças, tá? Até onde eu não puder. Uma dessas aulas que eu dei de urgência e emergência, quem era meu aluno no dia viu que eu desmaiei de mentirinha, e aí os alunos ficaram parados, não resolveram nada. Tinham acabado de fazer a parte técnica, teórica, mas ninguém foi assistir a professora que desmaiou lá. Quem é meu aluno sabe que eu adoro dar uma de Angelina Jolie, né? De atriz. Só para ter logo Angelina Jolie. E aí, ninguém assistiu a professora. Porque ela estava brincando? Não, porque tem medo. Tem medo do que fazer, porque não foi evidenciado isso, talvez, uma cultura, não tinha ainda o manejo, né? Mas, e aí eu digo para uma coisa para você. Nós temos que atender o paciente até eu não ter mais o que fazer por ele. Mas o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. Isso é competência da enfermagem, é competência, está dentro das relações da enfermagem, faz parte da bioética e da ética da enfermagem, tratar o paciente com integralidade total. Isso é ética, ok? Resumindo o capítulo 1, ele fala das relações profissionais. Então, eu não posso esquecer. Quando o capítulo 1 começa, ele já fala diretamente isso, dos direitos das relações profissionais. É como eu vou interagir dentro do ambiente de trabalho, tá certo? E aí, eu volto para falar para vocês o seguinte, cadê a continuidade da assistência dentro dos direitos que você tem, por exemplo, se você estiver trabalhando, né? Então, no artigo 1, que ele vai do artigo 1 ao 4, que é o que pede lá, inclusive, para vocês estudarem, ele diz o seguinte, é direito profissional seu exercer com liberdade, né, a sua conduta, autonomia, porque você é autônomo. O que significa isso, professora? Significa que você pode trabalhar por conta própria. Você sabia disso? Você, quando tirar o seu Corém bonitinho lá, quando você está com o seu Corém, você pode montar uma estratégia de trabalho, você pode pagar o seu MEI. Eu sou MEI. Eu trabalho como autônoma, eu sou professora. Porque eu posso ser professora, porque eu sou enfermeira. O técnico não pode ser professor, mas ele pode ter autonomia de trabalhar verificando sinais vitais, administrando medicamentos, realizando furos humanizados. Então, ele é um direito dele. Ser tratado dentro dos pressupostos legais éticos dos direitos humanos. Então, você não pode, dentro de um ambiente de trabalho, ser coagido, né? Você não pode sofrer nenhuma situação dentro do seu ambiente de trabalho que fuja a regra dos direitos de trabalhador. No artigo 2, eu já tenho dos conhecimentos técnicos, né? Porque você tem a obrigação de estudar? Tem a obrigação. Mas sabia que é direito seu, quando você estiver trabalhando, dá no artigo 2, diz isso, viu? Que você tem direito a aprimorar seus conhecimentos no trabalho, no ambiente de trabalho. Estudar sobre a ciência, cultura, tudo que sustenta a sua vida profissional. Um outro direito dentro das relações profissionais, que está no artigo 3, é aprimorar profissionalmente todas as categorias da sociedade. O que é isso? Você tem um curso técnico de enfermagem, você pode fazer mini cursos, você pode fazer cursos de extensão, você pode fazer pós-graduações de 6 meses, dentro da graduação, por exemplo, como enfermeiro, tá? Você tem o direito de estabelecer uma amplitude do seu conhecimento. Você pode, inclusive, obter desagravo público por ofensa, caso a sua atenção profissional tenha sido admoestada. Você não pode ser injuriado dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Você tem direitos perante ao Conselho Regional, isso aí no artigo 4. É uma questão de direitos seus. Trabalhar com dignidade e responsabilidade.
E em falando em responsabilidade e deveres, claro que é responsabilidade sua e dever também ter suas obrigações. Aí o artigo 5º começa sobre as responsabilidades e deveres. Exercer a profissão com justiça, que é o compromisso dentro da equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Ou seja, ser coerente, ser profissional como um todo. Fundamentado ali no artigo 6, dentro das suas relações de direitos, na prudência, do respeito, da solidariedade, da diversidade de opinião e posição ideológica. Ou seja, você não pode ir contra aqueles que têm a opinião própria, seja de política, seja de religião, seja de jogos, tá? Cada um tem as suas responsabilidades e dentro das suas responsabilidades o Código de Ética diz que você tem que ser ético em respeitar e ser solidário com as adversidades. No artigo 7º, ela diz o seguinte: comunicar ao COREN e também aos órgãos competentes, que são o quê? COFEM, né? Fatos que infringam dispositivos legais, ou seja, algo que você está vendo e que você pode, inclusive, denunciar, tá ok? Você pode realizar, sim, algo que esteja prejudicando o exercício profissional. No artigo 7º, já diz para vocês, e é uma responsabilidade e deveres. Aí eu começo aqui colocando para vocês 2 atenções, tá? E aí eu vou ler uma delas e vocês vão identificar se estão dentro dos direitos ou dentro das responsabilidades e deveres. Vamos ver se vocês conseguem resolver, tá bom? Ok? Eu vou fechar aqui para que vocês não vejam. Ver se vocês decoraram aqui direitinho. Bora lá. Em relação a esse artigo que eu vou ler para vocês, vocês vão me dizer se ele faz parte das responsabilidades e deveres ou de direitos, tá bom? Então vamos lá. No artigo 3, de 3 pontinhos, apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade. Nesse artigo, eu estou relacionando a direitos ou responsabilidades e deveres. Quem pode me dizer? É um direito seu ou é uma responsabilidade essa questão de apoiar as iniciativas que visam aprimoramento profissional, ou seja, estudar, né? Para que você tenha ali e esteja correlacionado também dentro da defesa dos direitos e interesses da categoria da sociedade. O que vocês acham? É um direito ou uma responsabilidade? A gente acabou de ver. Cadê Caroline? Acorda! Hã? Direito? Direito. Vamos lá, vamos ver. Vou abrir aqui para vocês. Vamos ver. Muito bem, tá aqui, ó. Artigo 3. Leiam aí, ó. Apoiar as iniciativas que visem o aprimoramento profissional e a defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade. Muito bem. É um direito seu. Você tem o direito, né, de estar ali dentro do aprimoramento profissional. É diferente das responsabilidades, porque as responsabilidades são de acordo com aquilo que você é responsável por fazer. Aqui eu estou falando que é um direito seu ter o apoio, né, dentro das suas narrativas de aprimorar o seu ato profissional, de você, inclusive, ter
as questões dentro dos seus direitos e interesses na categoria. Ou seja, direito a um salário digno, tá? Direito a um trabalho com responsabilidade e também dentro do que manda a ciência. Muito bem. Ok, vamos lá. Agora vamos entender um pouquinho sobre as proibições, que já vem ali começando no artigo 8, tá? Que dentre elas está promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições. Olha, e quando eu falo isso, eu estou falando também de instituições de ensino, tá? Quando você fala de injúria e calúnia ou difamação de membro, eu estou falando tudo aquilo que você está realizando de uma forma para prejudicar o outro, ou com injúria, com uma calúnia, uma mentira, algo que não é real, tá? E quando você está difamando alguém da equipe que você trabalha, você está interagindo de uma forma de mau caratismo. O que não é errado é você citar erros grotescos de um profissional de saúde e ser conivente com aquele erro. Por exemplo, de você, eu já vi, por exemplo, situações de colega de trabalho falando sobre atestado dentro de sala de aula. Gente, eu já vou logo dizendo que o trabalho da enfermagem é escravidão e quantos atestados eu puder colocar dos meus amigos médicos, eu vou colocar. Olha só, que coisa. Aí, obviamente, que eu vou ser contra uma pessoa dessa e vou dizer que ela está errada em comunicar isso para um aluno ou qualquer outra pessoa, porque ela está provocando ali a própria difamação posterior. Então, isso é errado. Agora, o que eu não posso é chegar em, por exemplo, uma sala de aula, um hospital, e difamar o colega trabalhador dizendo assim, ei, aquele ali não trabalha que preste. Sendo que o profissional chega, né, trabalha direitinho, mas você quer difamar, você está fazendo uma calúnia, difamando ele para toda a equipe. Isso é uma proibição da cassação, inclusive. Você pode sofrer penalidades com isso e não pode acontecer isso dentro da instituição, porque a gente trabalha o coletivo. Como é que eu estou trabalhando o coletivo e estou ali difamando um colega de trabalho? Eu não posso. E se você ouvir e ver algo que está desagradando você e a categoria, ele precisa ser denunciado da forma correta, ok? No artigo 9 também é proibido praticar, ser conveniente com o crime, conivente, né, com o crime, conveniente com o crime também, em contravenção penal ou qualquer outro ato. É aquilo que eu disse a você. Fugiu do que é da enfermagem, crime, matou, o Corém não tem mais nada a ver com isso. Você vai responder dentro dos conceitos legais para questões de crime. Você vai responder a outro tipo de penalidade. Então, crime, você não pode participar, tá certo? E com relação às pessoas, dentro do seu direito e responsabilidades, fazem parte da mesma seção, só que quando eu falo de direitos com a família é uma coisa, comigo é outra, enquanto profissional. Já enquanto família do paciente e o coletivo dos direitos, você tem o direito de se recusar a executar atividades que não sejam de sua competência, tá? Você não é obrigado a, por exemplo, colocar uma sonda vesical de demora técnico de enfermagem. Enfermeiro, você não é obrigado e jamais poderia entubar um paciente, porque não é sua competência técnica. Mas eu fiz um curso onde eu aprendi, a professora me ensinou a entubar. Eu ensino porque eu sei como entuba, mas eu não entubo paciente. Eu sei o processo porque eu sou enfermeira, eu assisto o médico. Eu estou ali, sei todo o processo, mas não é minha competência, eu não sou médica. Eu posso até entubar tão bem quanto o médico entuba, mas não é minha competência. Se eu fizer isso, eu sofro penalidade, inclusive cassação do meu Corém. Tá certo? Então, eu tenho o direito a dizer assim, eu não vou fazer porque não é da minha competência técnica. Ok? Isso você pode tanto indagar, tanto para o seu serviço profissional, também para a família e coletividade que está pedindo e impondo que você faça, tá? Outro direito seu é ter acesso a todas as informações relacionadas à pessoa, à família e coletividade dentro do exercício profissional, tá? São necessários ao exercício profissional que você tenha
as demandas e informações relacionadas à pessoa que está ali trabalhando com você, com o seu paciente. Por quê? Porque faz parte de uma anamnese, faz parte de um histórico. Você precisa entender por que aquele paciente é hipertenso, tá? Por exemplo, né? Já nas responsabilidades também e deveres, eu tenho a responsabilidade de assegurar a família, a coletividade, toda a assistência sem nenhum dano, sem imperícia, sem negligência ou imprudência. Eu tenho que avaliar, dentro das responsabilidades, a minha competência técnica. Se eu não sei fazer, eu não faço. É ético, é muito mais ético, é muito mais cívico você dizer que não sabe e só aceitar encargos e atribuições daquilo que você tem competência para fazer. Você tem direitos e também responsabilidade de aprimorar os seus conhecimentos técnicos científicos para que tenha uma oferta boa e qualificada para a coletividade. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Isso também para você, tá? Porque eu já vi técnicos de enfermagem sofrerem discriminação. E aí eu não tenho essa obrigação de sofrer, tá? São responsabilidades e deveres para comigo e para com o próximo. Garantir a assistência da enfermagem em toda a condição de segurança que ele possa vir a ter, dentro dos movimentos reivindicatórios da categoria. Então, você pode fazer o quero o meu salário, isso aí você está livre, tá? Prestar adequadas informações à pessoa da família, você pode, sim, prestar a respeito do direito do risco, né? Lembrando que é acerca da assistência do que você fez, não do que o médico fez, tá? É sobre o banho, é sobre um curativo, é sobre uma demanda de uma medicação, é sobre uma sonda, você enfermeiro que colocou e o paciente rejeitou, é sobre uma alimentação, tá? Respeitar e reconhecer todas as realizações das ações de enfermagem, com garantia de tratamento, conforto e bem-estar. Respeitar o pudor e a privacidade, de intimidade desse paciente. Olha, dar um banho no paciente, gente, e expor ele em situações de pudor é constrangedor, inclusive nas situações de morte e pós-morte. Eu já vi, inclusive, situações onde o técnico expunha a situação do paciente morrendo ao lado de um paciente que estava também à beira de morte e o outro também teve um infarto, né? Onde é que estava a ética e a postura nessa situação. Já vi também situações onde se expunha ali a situação do paciente em gravidade e as visitas queriam ver. Isso é antiético, tá? O pudor e a privacidade faz parte da enfermagem. Colaborar com toda a equipe de saúde, esclarecendo a família, dos critérios, dos direitos que ele tem. Ou seja, quando você recebe um paciente no hospital, sabia que é da sua responsabilidade oferecer a ele os cuidados, saber até onde é o banheiro? Olha, o banheiro fica ali à direita, à esquerda o senhor dobra, faz assim, nananã, aqui o horário de tomar banho, o melhor é assim, mas o senhor é ali para tomar a hora que quer. Isso é importante na saúde do paciente. Proteger essa família no coletivo, dentro das questões decorrentes de imperícia, negligência. Já pensou você ser incompetente e não observar a incompetência dos seus atos? Disponibilizar os serviços também para a comunidade em caso de emergência. Uma epidemia, por exemplo, você tem essa vantagem, né, de ajudar, e é um direito e dever seu também, tá? Quando teve a Covid aí, muitas pessoas foram chamadas para a guerra, tá? E nem queriam ir. Encaminhar a pessoa, a família, também o coletivo, dentro das defesas dos cidadãos e da lei. Respeitar o exercício da profissão dentro das normas relativas ao meio ambiente. Denunciar, por exemplo, órgãos competentes que você vê com relação à poluição, deteriorização. Seja um técnico de enfermagem chato. Seja um enfermeiro chato que vê uma coisa errada, denuncia. As coisas estão aí erradas, torta à direita, porque as pessoas não sabem os seus direitos e deveres, e a questão de denúncia realmente, aquilo que é importante para você, ok? O que mais? Registrar sempre, né? Respeitar o exercício da profissão, as normas relativas ao meio ambiente, registrar todos os registros do prontuário do paciente com as importantes informações sobre eles. Olhe, se você não fizer as suas atribuições no serviço, inclusive de anotações de enfermagem, você está sendo irresponsável, viu? Vou contar uma história para você.
Estava eu no atendimento quando era auxiliar de enfermagem no Hospital Novo Lopes e eu estava com 22 pacientes. Naquela época era normal à noite, tá? Hoje em dia você não pode acontecer isso com você mais nada, mais isso, né? Mas eu fiquei com 22 pacientes, enquanto minhas 2 colegas estavam dormindo, eu estava com mais 2 enfermaria. Ao somar 2, eram 22 pacientes. Eu lembro muito bem desse caso, porque 22 pacientes para dar conta de evoluir cada um deles, e outra, que não é evolução somente de uma situação, mas de várias no decorrer da profissão, no decorrer do plantão. E o que aconteceu? Eu esqueci de evoluir uma paciente. Eu não fiz as anotações de enfermagem de uma paciente. A paciente que, inclusive, não era minha, era a paciente da colega que tinha ido dormir. E aí ela não registrou, eu também não registrei. Eu fui chamada a atenção pela gerência, porque a médica não viu as informações pertinentes ao paciente ali. E ela estava no direito de reclamar quanto a isso. Mas só que tinha uma ressalva. Eu estava nos meus direitos também, enquanto eu estava cuidando de 22 pacientes, e eu precisei, junto com a gerência da enfermagem, que fui muito bem orientada na época, com a doutora Cléa, e ela me orientou a realizar uma defesa a punho, atribuída a 22 pacientes, num plantão corrido de 24 horas, em meio à noite desgastante, onde um paciente intercorreu. Eu lembro como hoje eu fiz uma carta tão bem feita que eu fui convidada para um café e um almoço com os médicos da época, que teve um evento lá e os melhores técnicos de enfermagem foram convidados. Olha, por conta de um erro meu, eu fui atribuída a uma situação que não de vexame, mas não, eu fui autuada, registrada, né, como devia. Na verdade, a nível oral, né, ela conversou comigo, foi verbal, e ali para que não acontecesse mais isso, para que eu tivesse a responsabilidade de informar ao médico o que aconteceu, o que eu fiz com o paciente. E aí eu tive que voltar lá, realizar a punho, uma documentação de tudo que eu fiz com a paciente naquela noite e outra com a ciência do paciente. O paciente tinha que me reconhecer e tudo aquilo que eu falei tinha que ser verídico para colocar segundo informações coletadas do paciente e que eu mesmo estava assinando junto comigo. Olha só, pensam que é brincadeira? Uma simples evolução de enfermagem? Não é brincadeira. Então, por quê? Porque é importante, é obrigação sua, é um dever seu e é um direito do paciente ter as informações dele dentro do processo do cuidar. E dentro das proibições ainda existe também a questão de negar assistência quando você precisa da assistência, principalmente quando é uma urgência ou emergência. É proibido executar ou participar de uma situação de consentimento da pessoa, né? Aliás, sem o consentimento da pessoa que está ali presente legal, inclusive numa situação ali que você vê que pode fazer para assistir, né? Exceto em situação iminente de risco de morte, que aí você precisa de uma atuação médica também, porque você não é médico. Enfermeiro, técnico de enfermagem, não vai realizar o que não está nas suas atribuições. É proibido, obviamente, provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Carol, pensei muito sobre. Acho que ia dizer que tá atividades não é da minha competência. Era falando no início. Sim. A senhora falou, por exemplo, de uma intubação. A senhora sabe intubar, mas não deve, né? Que é competência do médico. É, competência do médico. Isso é risco de receber cassação. E Sim. eu estou me perguntando, em caso de vida ou morte do paciente, tipo, o médico não está lá na hora. A senhora sabe intubar. A senhora intuba ou não intuba? Não intubo. Deixa o paciente morrer. Não intubo. Infelizmente. Sabe por quê? Em primeiro lugar, o que diz a ética? Quem é que está em primeiro lugar? É a sua vida ou a vida do paciente? A minha. É a sua vida. É triste, né? Outra coisa. Primeiro que dentro do ambiente hospitalar isso não vai acontecer. Nem tenha medo sobre isso, tá? Porque no ambiente hospitalar vai ter médico. Não vai? Vai. Pronto. Então você tá o quê? Assegurada. Concorda? Sim. Pronto. Você tá assegurada.
No ambiente hospitalar, nós temos o quê? Uma equipe, não é isso? Então, no ambiente hospitalar tem que ter médico. Numa UTI, por exemplo, é médico 24 horas. Ele não pode sair de dentro de uma UTI. Entendeu? Numa situação de emergência, uma paciente intuba, a sua qualificação está ali em pegar o carrinho, chamar a assistência e fazer o quê? As atribuições, a massagem, não é isso? Que você aprendeu e ambu. Pronto. Quando eu falo que eu digo que sei, não é aquilo que eu digo que sei porque eu fui treinada para isso, porque eu não fui. Entendeu, Carol? É porque você vê costumeiramente. Você vai ver como é. Entende? E você treina no boneco para ensinar o aluno, né? Na hora do vamos ver, entende? Oi? Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Treinos, né? Tinha um médico, inclusive, que ele ensinava a gente a entubar para paciente, mas não era paciente com iminência de morte, não. Era para cirurgias. Homem! Entendeu? Fazia demais. Alguns, né? No passado, que gosto de ensinar. Tem médico, inclusive, da UPA, uma UPA que eu fui com os alunos em estágio, que ele manda os médicos estudantes aprenderem a administrar medicamento. Não é da competência dele, entendeu? Então, aprender, como você disse, nunca é demais. Mas entenda, dentro do que está aqui das proibições, é cassação. Vou lhe dizer o que aconteceu com um técnico de enfermagem em um hospital privado aqui da nossa região. Isso que você acabou de fazer. E outra, viu? Era enfermeiro de longa data deste hospital. Ele entubou um paciente. Por quê? Tinha médico lá, mas o médico não estava conseguindo entubar. Porque existem situações que é difícil para o médico entubar. Tem a anatomia do paciente, edema, acontecem muitas coisas, médico novo, enfim. Né? Vocês vão ver várias situações. E aí o enfermeiro ajudou. O paciente sobreviveu, né? Entubou, porém o paciente morreu depois de dias, porque já era um paciente grave. Entubou o paciente, mas ainda ficou, né? Ele conseguiu reverter a situação. Quando terminou todo mundo, né? Não, parabéns, vocês comeram. Vamos dizer, eu não sei se aconteceu, vamos dizer, comeram pizza, comemoraram, né? A vitória ali, o paciente seguiu, enfim. Foi demitido. Ele passou 3 anos para voltar. E aí? 3 anos ele ficou sem o quê? Sem o seu trabalho. E o paciente foi assistido, né? Mas fugiu da competência dele. Entendido? Não só Carol, qualquer outro aqui. Não realizem nada que não sejam de sua competência. Ele voltou, porém, ainda sofre penalidade. Por quê? Ele é sujo. Entendeu? Não pode, inclusive, realizar concursos públicos. Olha aí. Tá? Vamos lá. Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que caracterize como urgência e emergência, exceto aquilo que esteja em sinal de risco de morte iminente, porque você não tem ali a situação de, por exemplo, entubar um paciente na rua. Por quê? Porque você não tem a obrigação de comprar um laringoscópio. Tem? Quem é que danado vai comprar um laringoscópio aqui? Pra quê? Não é de sua incumbência. Ok? Beleza? Dentro do hospital você está respaldado, porque tem médico lá para entubar. Grita, 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 grita. Pronto, o hospital, ninguém vai lhe vender porque você não entubou um paciente. Você é técnico, você é enfermeiro. Beleza? E paga caro, né? Todo ano o Corinthians tá ali, ó, cobrando a você. Tá? Vamos lá. Tirou essa dúvida, Carol? Tranquilo? Sim, senhora. Então vamos lá. Provocar aborto, né? É uma proibição, é uma prática ali destinada a interromper a gestação em algumas outras situações, não nessa, nós sabemos disso. Dentro do parágrafo único, né? Nos casos que estão previstos na lei, o profissional deverá decidir, de acordo com sua consciência, sobre a sua participação ou não no ato abortivo. O que significa isso? É quando você vai assistir uma paciente que está diagnosticada ali que ela provocou aborto, e ali você tem a consciência que você não é culpado, ali não lhe cabe.
você tem um direito, inclusive, a não participar daquele ato, porque ela vai ter que retirar, porque corre risco de vida também. E enquanto ela está correndo risco de vida, alguém que já morreu, aí tem que ser preservada a vida de quem? A dela. É ou não é? Né? Agora, esse negócio de dizer, por exemplo, tá só você é uma coisa muito profissional e uma coisa também muito pessoal. Você vê uma pessoa morrendo com hemorragia, sabendo que ela fez o aborto. Você não assistir, essa pessoa é algo pessoal seu, tá certo? Agora, é um risco iminente de morte. Então, você pode fazer o quê? Chamar quem? Socorro. Não é verdade? Ok? Beleza? Já no artigo 29, eu falo também de promover a eutanásia. Eu disse aqui que tinham alguns que ainda acreditavam que a eutanásia existe aqui no país, tá? E muito menos praticar, né, a prática, né, no caso, da morte do cliente, ainda que ele queira, tá, gente? Porque tem uma prova aí no concurso que disseram que ainda que ele queira, pode. Não, aqui não tem, tá? Cuidado para não se confundir com as coisas que vocês veem aí no Instagram, que tinha uma mulher que tem a maior dor no mundo, que ela estava pedindo dinheiro, vocês já viram sobre isso? Para que ela tivesse direito à eutanásia em outro país. Eu não sou a favor da eutanásia, então eu jamais ajudaria. Em meu princípio. Tá certo? Mas ninguém aqui é proibido a conceder dinheiro a ninguém, é consciência de cada um. Mas aqui no país não existe eutanásia. Tá bom? Aí a mulher decidiu agora viver com a dor. Porque tem uma cirurgia que não sei o que mais lá. Aí quem pagou pra ela morrer tá criticando a mulher. E tá dizendo o quê? Ela não disse que ia morrer? Cadê o dinheiro? Cadê pra ela morrer? Olha aí. Vai entender o ser humano, né? É preciso estudar muito para entender a mente humana, viu? Só Deus. No artigo 29, eu falo da eutanásia. No artigo 30, é proibido administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga. A gente já falou bastante sobre isso aqui. Você tem que entender as possibilidades dos riscos da droga que você está interferindo no paciente. Agora, tenha cuidado. Eu não vou fazer dipirona nesse paciente, não, porque dipirona, alguns pacientes têm alergia. Não. Mas se o paciente diz que não é alérgico, você tem que fazer a medicação dele. Você sabe muito bem para que a dipirona serve. Eu não falo de, por exemplo, meropenem. Você nunca ouviu falar meropenem, o que é isso? Pergunta ao enfermeiro para que ele lhe ensine. É um antibiótico de alta potência. Você precisa entender que é um antibiótico que está ali para favorecer, né, o atendimento ao paciente. Ok? Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto em casos previstos na legislação vigente em situação de emergência. Quando eu falo isso aqui, é a nível de enfermeiro, tá? Que práticas cirúrgicas do enfermeiro? Por exemplo, sutura. Porém, o técnico de enfermagem que tem o anseio em aprender sutura, ele pode, dentro do previsto da lei da legislação, se ele fizer o curso, ele pode ser assegurado ali em resolver as suas práticas cirúrgicas a nível de sutura. Você sabia disso, técnico de enfermagem? Você pode participar de cursos, inclusive, um dos cursos que eu vou dar no mês de junho é também da sutura, tá? Só uma professora, Oi. permite? Que cursos são esses que a gente permite a gente, em caso de emergência, prevista de suturar? Por exemplo, o enfermeiro, ele é habilitado em sutura, tá? E aí, numa situação, por exemplo, uma prática cirúrgica de uma situação de emergência de uma gravidez, a mulher chegou para parir, não teve tempo e ela começou a excretou a criança, né? Expulsou. A criança nasceu. Um ato cirúrgico poderia ser o quê? O clampeamento do cordão. Concorda? Porque esse cordão umbilical, após os batimentos cardíacos, ele não está passando mais nada nocivo para a criança. Então, eu preciso interromper. Numa situação dessa, enquanto eu tenho um conhecimento científico, eu posso clampear. Nem que seja dando um nó. Entende? Então, a prática está prevista na lei, por quê? Porque corre risco de morte ou de uma situação, né, que pode ali gerar um conflito maior com o paciente. Se você, por exemplo, faz o curso, você vai fazer o curso comigo de sutura, tá? Faz um curso comigo de sutura, mas você não é obrigada a dizer, eu sei suturar, viu, doutor? Doutor, eu sei suturar. Não, você não vai fazer isso.
Porque ele tá ali para suturar, não é sua obrigatoriedade, você tá ali como técnico. Agora, você pode suturar onde? Quando você abre sua clínica, ou você trabalha numa clínica de feridas, né? Uma situação ali onde você vai fazer um desbridamento, onde você vai fazer alguma situação de prática cirúrgica devido àquilo que você estudou, aí sim, previsto na lei, uma situação de emergência, você pode, tá? Agora, você não pode, uma situação de trabalho normal, você tá ali, fiz o curso com a FCR Capacitação, eu sei suturar, hein? Eu sou enfermeira, eu sei suturar. Não. Dentro de uma situação médica, de uma UPA, quem sutura são os médicos. Porém, numa situação de emergência, o enfermeiro habilitado, ele pode sim participar de atos cirúrgicos, inclusive prescrever medicamentos numa situação de emergência. O enfermeiro, ok? Entendido? Isso. Uma pessoa com hemorragia muito grave, você tem a prática da sutura, você vai esperar o médico chegar, né? Se você tem o material, você sutura e tá de boa. É uma situação de emergência, se você tiver qualificação para tal, ok? Então, vamos lá. Executar prescrições de qualquer natureza que prometam a segurança da pessoa, né? Você não tem esse direito, tá certo? É proibido. Prestar serviços por sua natureza competente a outro profissional, exceto uma situação de emergência. Por exemplo, eu recebi uma chamada, sou enfermeira, na situação de aspiração de vias aéreas de um paciente com a home care. E aí você é um técnico habilitado, é um técnico meu, que eu sei que sabe aspirar o paciente, que não vai comprometer a integridade do paciente, que eu conheço você profissionalmente, você pode fazer. Principalmente em casos de home care, tá? Paciente de home care, por exemplo, tá lá morrendo asfixiado, você não aspirar, aí é diferente. Uma competência que eu tenha aptidão para isso. É diferente de uma situação que eu não aprendi numa sala de aula. Eu não aprendo numa sala de aula a entubar, mas eu aprendo a aspirar. Pelo menos os meus alunos sabem como aspirar um paciente. Tá certo? Então, em situações que você saiba, você pode fazer. Quando fala exceto de caso de emergência, lembre-se sempre que é aquilo que você é apto, que você sabe fazer. Se você não é apto, você não tem obrigação nenhuma, tá certo? Provocar, cooperar, ser conveniente, né? Conivente, aliás, ou omisso com qualquer forma de violência. Você não pode participar e, de antemão, sempre registrar todas as informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada. É um ato de vandalismo até. Você colocar dentro de um documento de um paciente que fez algo que você não fez, gente, é de uma injúria, de uma situação de risco para o paciente, para a sua cassação, e é perigoso, tá? Das relações com os trabalhadores, né, e com toda a equipe da enfermagem, os nossos direitos estão sempre em praticar e participar da prática profissional, de estudar, de estarmos juntos na responsabilidade, dentro das ações e executando todas as formas medicamentosas que sejam terapêuticas, né, onde não consta a assinatura do médico ou do registro profissional. Você sabia que você tem direito a uma situação ali de tomar uma medicação de urgência e emergência? Você pode. Agora, numa situação de todos estão ali roubando medicação, porque é roubo isso, tá? Pegue medicação, aqui de pirona, vou levar para casa. Aí te buscou, vou levar para casa. Isso é roubo. Numa situação onde você está no seu exercício profissional passando mal, você tem o direito ali, inclusive de executar uma prescrição medicamentosa, o enfermeiro solicitar. Eu, enquanto enfermeira, posso. O meu técnico está com a dor, né, insistente, de dor de cabeça, não tem dipirona dentro do meu setor, eu posso pedir ali uma dipirona para ele pegar na farmácia e ele toma, normalmente. Tá? Isso aí é tranquilo. Agora, você tá levando medicação de casa, né? Tem soro fisiológico lá, gente, que é comprado pro profissional, não, é pro paciente, tá? Aí você leva o soro fisiológico todo para sua casa. A contabilidade nunca vai bater, tá certo? No parágrafo único, o profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. O que é isso? Você não consegue identificar, você pode recusar-se a fazer. Aí você não sabe, você procura prontamente o seu enfermeiro, né? Para que ele indague o médico, responda e ajude você. E se mesmo assim
ainda continuar ilegível, você não tem certeza que aquilo ali é aquilo mesmo, tá? Você pede para ele escrever novamente. Se ele não conseguir, aí você vai com o enfermeiro, que é o enfermeiro que tem que ser responsável por isso aí, não é você não, tá certo? Das responsabilidades também, responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticado individualmente ou em equipe, você tem que ter a responsabilidade daquilo que foi indevido, né? Você também, de sua responsabilidade, participar das orientações sobre o benefício, riscos e consequências daquilo que muito provavelmente você vai ser submetido à equipe ou à paciente. Você não pode entrar com um paciente, por exemplo, realizar um raio-x sem proteção. E outra, você nem precisa e nem deve, se você não quiser, atender paciente em situações de exames, por exemplo, radiográficos, tá? Posicionar-se contra a falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência ou negligência. Então, você tem essa responsabilidade. Se você vir que uma pessoa está cometendo um erro, você tem que dizer a ela, adverti-la que ela está sendo negligente, que ela está sendo imprudente. É importante também prestar informações escritas e verbais completas e fiéis àquilo que você fez, não mentir, tá? É proibido também assinar ações de enfermagem que você não fez. Então, para com essa mania de estar querendo fazer evolução para o colega que ele não sabe evoluir. Manda ele estudar. Inclusive, eu tenho um curso de anotação de enfermagem, tá? Vai, peça para ele estudar anotação de enfermagem. Aí chega lá na hora mandando você escrever por ele e você só assina e carimba. Olha que coisa linda. Bem também como permitir que sejam assinadas por outro profissional, colaborar diretamente ou indiretamente com os profissionais de saúde que estão descumprindo a legislação. Por exemplo, transplante de órgãos, tecido, esterilização humana, fecundação artificial, manipulação genética. Você não pode colaborar no sentido de que está fora do descumprimento da lei. É tudo aquilo que está em ordem. Já pensou? Você está numa situação onde tá vendo todo mundo ali está tirando um rim, e vamos tirar que ninguém vai ver. Você está dentro? Se for denunciado, você é conivente e você vai preso também. Ok? Seção 3, com relação às organizações de categoria. Então, é direito seu recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, dentro dos seus sistemas, tudo aquilo que você tem. Por exemplo, eu recebo muitas indagações dos meus alunos perguntando sobre, professora, quais são os materiais em que eu preciso, quais são os documentos para fazer meu Corém. Já começa daí, viu? Ligando para o Corém, porque ele tem a obrigação de lhe atender prontamente e explicar para você o porquê de você pagar o Corém todo ano, tá? Você tem o direito de trabalhar, inclusive, a exercer cargos dentro dessa entidade. Você pode até observar se está precisando de alguém, o técnico para trabalhar Todos que trabalham ali são da enfermagem. Você tem direito a trabalhar também. Requerer também em tempo hábil as informações de forma de convocações. Olha, já pensou? Você é convocado no concurso e o Corém não sabe nem quem é você. Geralmente olham a página do Corém e diz assim, uma colega minha disse, só sai as pessoas que morrem. Toda semana tem alguém que morre, né? Era para colocar também as convocações. É importante, tá? Mas lá no site você vê. Sabia? Se você passar no concurso público, o Corém tá lá já. Ó, o número desse aqui passou no concurso, tá lá, estampado no Corém o seu nome, que você é um concursado, tá? Requerer em tempo hábil informações acerca de todas as convocações, como eu falei, né? E também das medidas cabíveis para obtenção de desagravo público. Então, se você sofreu um desagravo público em decorrência de uma ofensa que você foi prejudicado, você tem o direito ali de exercer a sua profissão ali a nível de demanda e denúncia, tá certo? As responsabilidades também em meio, né, à questão ética do direito dos trabalhadores é cumprir e fazer os preceitos éticos e legais da profissão, comunicar também os atos que poderiam ali colaborar que você tivesse uma conduta inválida dentro da legislação do exercício profissional, comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem os fatos que estão ali com relação à demissão, cargo, função de emprego motivados por necessidade do profissional a cumprir o presente código.
Ou seja, você tem uma situação, por exemplo, de você passou em 2 concursos, 3 concursos, e aí você precisa esclarecer e sair de um deles, como é que manda, como é que é essa demanda. Você não tem que ficar perguntando a professor, a colega e tal, que passou por o Corém, ele tem a obrigatoriedade e a responsabilidade, enquanto legislação, né, também compactuar com esse esclarecimento, cumprir o prazo estabelecido, determinado das convocações do Conselho Federal. Você precisa, inclusive, votar, tá? Colaborar com a fiscalização do exercício profissional. Então, você tem essa responsabilidade. Não é para ficar enredando por também tudo que você vê. Aquilo que você está vendo que está errado, comunica também ao setor responsável. Manter os seus dados cadastrais atualizados e regularizadas são atribuições suas e também obrigações financeiras, tá? Dentro do Conselho Regional de Enfermagem é importante que você esteja também todo quitadozinho. Número de categoria, após toda essa inscrição no Conselho de Enfermagem, né, e assinatura, você agora é uma pessoa responsável dentro da categoria do Conselho de Enfermagem. Isso também é importante porque facilita e incentiva a participação dos profissionais de enfermagem dentro dos desempenhos das atividades na categoria. É proibido também executar e determinar execuções, né, de atos contrários ao Conselho de Ética e também ao que regula o exercício da enfermagem. É proibido aceitar cargo, função, emprego, né, em decorrência de fatos que envolvam recusa de demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir um presente código e a legislação do exercício profissional. Você só pode cumprir aquilo que realmente é de sua postura, né? Você não pode, por exemplo, pegar um cargo que você não atribuiu a nível de concurso, né? Realizar e facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio e comprometam, né, a real finalidade instituída a nossa contribuição de organização de categoria no Corém. Já pensou você chegar lá depredando o Corém? Eu não recebi minha carteira, tem 30 dias que eu estou atrás dessa carteira, por conta dessa carteira eu perdi meu emprego. Aí quebra as coisas lá, pronto, acabou a carteira, viu, querido? Acabou o seu emprego, porque de lá você pode sair até, inclusive, preso, tá? Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o seu exercício profissional, tá? Quando for solicitado pelo conselho. Então, se você é técnico de enfermagem, é somente técnico de enfermagem, tá? Se você é enfermeiro, você é somente enfermeiro. Se você é mestre, você é mestre. Se você não é mestre, não é mestre. Isso é proibido e dá, inclusive, cadeia, tá? Com relação às organizações... isso é muito importante. Vocês gostam dessa parte, que é com relação a onde vocês vão trabalhar, né? Então, dentro do seu ambiente de trabalho, empregatório, aquilo que eu falei no começo, você pode participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, viu? Condições de assistência e também de trabalho e remuneração. Professora, como é que é isso? Quando vocês estão trabalhando, seja no serviço privado não vai ter isso, você vai ficar fazendo guerra no meio da rua, mas no serviço público, né? Quando tem essas demandas aí de greve, quando existem, por exemplo, 10 técnicos de enfermagem no plantão, eu posso ficar com uma carga horária atribuída pela direção do hospital. Por exemplo, na greve, a gerência de enfermagem ela vai formular ali uma porcentagem. Então, 30% ficam trabalhando, os outros 70% podem ir para a rua. Aí, quem são esses 70%? 70% eles vão fazendo rodízio. Amiga, tu fica no plantão hoje, amanhã você vai para a rua, entendeu? Vai para a batalha, e assim vai. Existe um consenso. Já no hospital, que tem muitos contratados, né, que é o hospital do contrato, vamos dizer assim, hospitais públicos que têm contratados, quem fica? Os contratados, o que é um erro, tá? É uma proibição, é direito de todos, mas vai da consciência de cada um e da gerência, tá? É direito suspender as suas atividades individual ou coletivamente quando a instituição pública ou privada para a qual você está trabalhando não oferecer condições dignas, tá? Aquilo que é atribuído no exercício profissional, né? Não tem luvas, não tem máscara, não tem gorro, por exemplo, assistir um paciente. O hospital privado não vai ter isso, né? Obviamente. Hospitais públicos
pode ser que aconteça e você tem o direito de não atender um paciente, inclusive numa situação ali que você está sem proteção. Ressalvado as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem o motivo de você ter atendido ou de não ter atendido, porque isso é uma obrigatoriedade em situações, né? Receber salários ou honorários compatíveis com o nível de formação e a sua jornada de trabalho, né? E dentro das complexidades de ação, então um técnico de enfermagem que trabalha em carga horária maior no UTI, centro cirúrgico, o seu salário tem uma demanda diferenciada, tá? Isso vai de acordo com aquilo que você vai, o órgão que você vai trabalhar, tá? Sempre baseado na sua carga horária, trabalho por hora, né? Desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho digno, promovendo a própria segurança também da pessoa que você vai tratar, seja a família, paciente, o coletivo, tá? Recusar-se a desenvolver atividades profissionais da falta de material ou equipamento de proteção individual e coletiva, definido na legislação específica. O que é isso? Se você tem luvas de procedimentos e você não quer atender o paciente porque não tem luva estéreo, aí é outra coisa, viu? Tem luva de procedimento, você está protegido. Agora, se você não tem luvas de procedimento, aí é com você. Se o hospital permite, você usa a luva estéreo. Rasga ela e usa ela como luva de procedimento. Uma vez eu disse, a menina disse, professora, só tem luva estéreo. Não posso dar banho no paciente com luva estéreo. Eu disse, por que não? Eu vou esperar o paciente ficar 4 dias, né? Eu sei lá quando é que vai chegar as luvas de procedimento, menina. Libera as luvas estéreis aí que as meninas vão usar. Pronto, acabou-se. Rasgou tudinho e usava. No Covid, o que eu mais usava era luva estéreo. E o que eu mais incentivava os meus alunos, os meus técnicos, era utilizar as luvas estéreis. Por quê? Porque ela tem uma maior complexidade e ela conseguia colaborar bastante aqui. Ela vinha até, né, o punho, então protegia mais. Usava de procedimento por baixo e estéreo por cima. E protegia mais ali a questão da padronização, tá? Formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada onde trabalha, bem como de comissões interdisciplinares. Você pode realizar, né? Exercer cargos de direção, gestão e coordenação na área de seu exercício profissional do setor de saúde, tá? Isso eu estou falando para enfermeiro, tá certo? Enfermeiros que podem exercer cargos de direção, gestão e coordenação, tá bom? Quando eu falar de exercício profissional, eu estou falando do exercício do enfermeiro nesse caso, tá? Coordenadores e gestores e direção são para enfermeiros, tá bom? Ser informado sobre as políticas da instituição, do serviço de enfermagem, para que você diga, ninguém me disse o que é que eu posso fazer, o que não posso fazer no hospital, né? Tá aprendendo aqui, mas o hospital tem a obrigação também de dar as informações, né? Qual é o regimento que tem lá. Registrar no prontuário, como sempre, todas as suas funções e informações referentes ao paciente, né? Ao processo do cuidado. Você vê que todas as responsabilidades, direitos, deveres, termina com o registro do prontuário. E aqui, de novo, mais uma repetição das condições, de promover as condições de trabalho, estimular e promover o desenvolvimento, incentivar e criar as condições de registros, registrando as informações. Vocês veem que é tudo uma repetição, né, das categorias. Nas proibições, trabalhar ou colaborar e acumpliciar, se você cúmplice, né, dentro de regras físicas ou jurídicas que diz respeito aos princípios e normas do Código de Enfermagem. É proibido pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de concorrência desleal, tá? Seja ético, tenha caráter. Não vá ficar mentindo para os outros, não dizendo que você faz tal coisa porque é melhor do que o colega, não, né? Chapa 1, vote em mim que o seu colega matou o paciente semana passada. Olha, já pensasse? Então tu vai, nem ganhar a tua chapa, tu não vai, tu vai preso, tá? É proibido permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, casa de saúde ou qualquer tipo de unidade, escola, curso, empresa, estabelecimento congênito, sem nele exercer as funções de enfermagem pressupostas. Então, não pode colocar, por exemplo, que você é um professor, mestre, docente, mestre, pedagogo, docente, mestre, um monte de coisa que você não fez,
tá? Isso é proibido. Se for denunciado e comprovado, essa pessoa pode perder, inclusive, a sua carteira, tá? Receber vantagens de instituições ou empresa de forma diferenciada, é dentro daquilo que manda. Você não pode receber mais do que aquele outro. O seu trabalho é melhor por quê? Tá? Usar de qualquer tipo de suborno físico ou jurídico para conseguir vantagem. Formas abusivas de trabalho, aterrorizar, infernizar a vida de uma pessoa de forma de assédio, de atentado contra o pudor, inclusive de outras situações que nós vimos constantemente. Isso dá causa justa para essa pessoa. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem imóvel, o que quer que seja, público ou particular, de posse por conta do seu cargo, né? Esse é desvio, tá? Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe. Olha só que coisa linda, né? Que não seja um enfermeiro. Isso acontece, por exemplo, com o enfermeiro, tá? O enfermeiro. Ah, você fez o curso com a FCR Capacitações? Que lindo! Menino, então quer dizer que você sabe coletar uma gasometria? Ah, você estava no curso de urgência e emergência, o professor ensinou, foi? Coletar gasometria? Como é? Aí você coleta, cheio de vida, para o seu enfermeiro ver. Olha, coletando, menina, perfeito. Aí que o enfermeiro nunca nem coletou, sabe nem fazer. Aí você fez um curso, a professora ensinou, fez, você viu, achou bonito, né? Porque eu fiz esse curso recentemente e eu coletei na aluna. Sem dor. Inclusive, pasmem, né? E aí você se exibiu para o enfermeiro, pronto. Aí todos os pacientes da UTI, querida, quer um lanchinho hoje? Ai, me faz um favor, coleta os gases, ai, te amo. Tá bom, enfermeira. Coletou as gases, querida. Ela acabou de delegar para você uma função que não é sua. Errou ela e errou tu. As duas estão erradas. E aí? Se cair isso na prova, viu? Eu fiz o curso com a professora. Aluno fez um curso de capacitação. Ele é técnico de enfermagem, fez um curso de capacitação onde a professora ensinou, utilizando a abordagem em outro aluno, para a coleta de gasometria. A enfermeira, então, sabendo que ele era capaz, pediu para que o mesmo coletasse. Essa questão está correta? Errada, viu, querida? Não pode. Não pode. Aprender não significa que você vê, vai fazer, tá? Eu não tenho nenhum aluno meu que fica coletando gasometria, não. A não ser os enfermeiros. Aí sim. Nada de cada um no seu quadrado, viu? Aqui do sigilo profissional, é basicamente bem tranquilo para a gente finalizar. Quando eu falo do sigilo profissional, tá, gente? Geralmente cai muito em concurso sigilo profissional. E é importante que você entenda que tudo o que aconteceu lá no seu hospital deve ficar no seu hospital. Nada de ficar comentando com o seu marido o nome, a triagem, o número do RG da pessoa, o CPF, do que aconteceu com ela, não. Porque seu marido, ele pode ser um grande amor para você. Vai lá que ele tem um grande amigo e diga, rapaz, minha mulher chegou do trabalho tão cansada, me contou que fulano de tal do RG é isso, que mora não sei aonde, que não sei o que mais lá, que fez isso, isso e isso. O quê? Meu vizinho? Olha aí a conversa se espalhando, né? Porque você fofocou seu marido é fofoqueiro. Fazer o quê? Acontece. Não pode. No artigo 81 do sigilo profissional, é direito, né, abster-se de revelar informações confidenciais de que você tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional a pessoa ou entidade que não estejam obrigadas ao sigilo. Então, é o seguinte, eu posso até contar para o meu marido, tá? Porque ele não trabalha comigo, então sou obrigada a esconder dele, é meu marido. Agora, eu dizer como foi o nome, onde é, onde mora, quem era, a loura, morena, careca, cabeludo, seja responsável. Porque se ele sair boatando e chegar até você, tenha cuidado. Dentro das responsabilidades e deveres, manter o segredo sobre o fato sigilosamente que tem acontecido, porque são casos que estão ali dentro do que é previsto na lei judicial, com o consentimento escrito da pessoa envolvida, tá certo? Permanece o dever, mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida. Inclusive, teve agora uma situação de duas estudantes de medicina que estão ali conversando, uma com a outra, abrindo, né? Porque todo mundo querendo fazer sucesso no Instagram, no TikTok da vida, falando algo que aconteceu, mas ela não cita nomes, mas a pessoa se sentiu ali humilhada porque sabia que era dela e estava ali
muito provavelmente vão receber processo, enfim. Então, para quê? Se tornar público o conhecimento da pessoa que não tem nada a ver com isso. Né? Eu vou chegar aqui, olha, ontem teve um plantão, a fulana de tal, o nome dela é contar toda a história da menina que você vai saber quem é. Publicamente, minhas aulas tá gravada. Olha aí. Eu falando mal aqui do povo, publicamente. Eu tenho uma aluna aqui que não vai e gosta de mim. Olha o que a professora falou de tu. Ai, já pensasse? Eu não tô doida, né, querida? Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado, se necessário, né, na prestação de assistência, aquilo que favorece a situação. E o profissional de enfermagem, estimando como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade. Se for o caso, ele pode declarar seu impedimento de revelar o segredo, porque ele está ali dentro da sua conduta e não tem obrigação nenhuma de revelar. O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que a pessoa acarretar dano ou risco ao mesmo. Na situação, um jovem chega para você e ela diz que está grávida, você não tem a obrigação de dizer, ó, sua filha está grávida, viu? Ela não quer lhe dizer porque está com medo de apanhar, olha só. É capaz da mulher até bater em você e na filha, tá? Esse cuidado, tá? Orientar na condição do enfermeiro, de enfermeiro, no caso eu falo para o enfermeiro, a equipe sobre sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional. Então, cabe ao enfermeiro sempre ter essa atenção para com os técnicos, né? Dentro das proibições, franqueando o acesso à informação de documento para as pessoas. Já pensou? Você sair tirando foto de tudo que é documento do paciente. Ah, não disse a você que essa pessoa tem HIV? Aí tira foto, manda. Divulga, faz referência aos casos, situações e fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados. Já pensou, toda a história que eu contasse em sala de aula, eu saísse referenciando o nome de pessoa, onde morava, quem era, será meu tio, será minha irmã? Proibido, né, querido? Da cassação. E aí, finalizando, dentro da questão da pesquisa e da produção técnico-científica, você tem direito à pesquisa, direito a conhecimento acerca do ensino, você pode se aventurar, você pode trabalhar com minicursos, você pode fazer pós-graduações quando é enfermeiro, você pode viajar, você pode elencar tudo que for da sua produção, você pode trabalhar, inclusive, como escrever livros com sua autoria. Se você acha que um trabalho científico ficou melhor naquele tratamento de ferida, você pode trabalhar aí uma nova concepção de uma produção científica, técnico-científica, inclusive na abordagem do tratamento de feridas. Você tem esse direito, tá? É importante que você entenda que você pode tudo, porque você é autônomo, tá? Atendendo sempre das responsabilidades, interromper, inclusive, dentro das responsabilidades, a pesquisa na presença de qualquer perigo à vida e à integridade da pessoa, porque se você está colocando algo ali que vá realmente colocar a pessoa em risco, né? Não pode, respeitando sempre os princípios da honestidade, de dignidade, e lembre-se sempre, dentro das pesquisas científicas, está também envolvendo a sociedade. Você só pode promover tudo aquilo que você realmente comprovou que ela é real e que pode fazer bem, tá? Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e legais da profissão no ensino e pesquisa. Então, se você é enfermeiro, você pode dar aulas, e se você é técnico de enfermagem, você pode colaborar com aulas também dentro das suas qualificações. Por exemplo, quando você recebe alunos num banco de estágio, você pode orientar e pode ajudá-lo a administrar medicamentos, a sinais vitais, aquilo que lhe cabe. Mas você não é professor, você está ali como um processo legal, ali no ensino da continuidade do estudo daquela pessoa. Contudo, é proibido que você participe de atividades de ensino e pesquisa, né, que estejam ali numa situação de respeitando a pessoa, causando riscos para ela. Você vai pesquisar algo e vai envolver aquela pessoa ali. Eu fiz essa pomada que é contra a assadura. Aí vai colocar na pessoa para que ela seja ali uma bagagem de espelhamento para você testar. E essa pessoa tem um problema de pele por sua causa, você vai ter que ser responsável por isso. Eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários, na condição de docente, enfermeiro responsável, supervisor. Então, quando você estiver com um enfermeiro, tá? Ele tem a obrigação, tá, técnico de enfermagem,
de estar com você nas atividades que você está executando. Eu sempre estou com os meus alunos de uma forma que ele fique bem à vontade. Mas por quê? Com um técnico de enfermagem. Ele não pode estar sozinho assumindo um setor. Porque ele precisa estar sendo observado. Obviamente, é claro que eu vou estar com 5 alunos. Como é que danado eu vou estar com 5 alunos? Eu não tenho 18 olhos, né, querido? 5, não tenho 10 olhos, né? Nem sei. Tô com sono já, viu? E aí, eu preciso ter uma responsabilidade. É proibido fazer com que os meus alunos estejam só e é proibido também para o técnico fazer suas atividades sem o enfermeiro ou o técnico ali responsável por você, tá? Sobrepor interesse, ciência, segurança da família, mais uma vez, né? Falsificar e manipular resultados de pesquisa e usar para fins diferentes, não, do que ele foi público, né? Publicar trabalho de elementos que identificam o sujeito participante do estudo sem sua autorização. Você vai e faz uma pesquisa de campo que eu pedi para você fazer, você traz uma foto bem grande de uma criança pelada e a mãe parindo. Pelo amor de Deus, né? Você pode sofrer com isso aí, inclusive se for publicado. Divulgar, publicar o nome, produção, técnico científico, instrumento de organização formal do qual não tenha participado, ou omitir nomes de coautores e colaboradores. Esses materiais que eu disponibilizo para vocês, que são dos meus colegas, têm o nome dos meus colegas. Eles me autorizaram que você receba. Materiais que eu recebo e que eu coloco as minhas participações, eu sempre coloco também no final de onde eu tirei, né? Aquilo que eu coloco são meus e eu não quero que vocês mandem para ninguém. Porque é proibido, tá? Utilizar essas referências que você não fez é uma proibição. Apropriei, né? Eu estou me apropriando de produções técnico-científicas que não são minhas, tá? Então, isso é um erro, já dizer pecado, né? Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor de coautor, qualquer tipo de obra científica. Dentro da publicidade também, não se cai muito nos concursos, mas é bom que você entenda que é direito seu utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevista. Você pode trabalhar com isso, e eu faço isso, inclusive, com finalidade educativa e de interesse social. Olha, quando eu abri a minha escola de capacitação, uma das coisas que me disseram, ou disseram para os meus alunos, é que era proibido, isso não existia. Mini curso, que eu não poderia. Eu estou aqui com quase 4 anos lutando para que o meu aluno ele se sinta mais apto nas suas práticas. E isso é um direito meu, enquanto gestora e educadora. E é uma obrigação sua. É uma responsabilidade sua estudar, a gente viu aqui, tá? Resguarda dentro dos princípios de honestidade. É uma responsabilidade sua, zelando pelos seus preceitos éticos da profissão, tá? E de forma de divulgações de proibições você não pode fazer. Divulgar informações inverídicas sobre o assunto da sua área profissional. Cuidado que você pode ser responsabilizado por isso. E mais uma vez a gente volta a falar das imagens que não foram autorizadas ou qualquer tipo de título que você não tenha, omitindo realmente as suas veracidades e anunciando aquilo de prestação de serviço que você não sabe fazer. Olha as suas responsabilidades, tá? Com relação às penalidades, eu quero muito que você preste atenção nisso aqui, sempre de corriqueiro, cair nos concursos públicos. E a infração e penalidade começa no artigo 112. No artigo 112, é caracterização das infrações éticas e disciplinares, a aplicação das respectivas penalidades. Então, vamos ver as questões das penalidades do serviço. Então, considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique desobediência ou inobservância às disposições do Código de Ética. O que é isso? Tudo que nós lemos até agora, se você não o fizer, é uma constatação de desobediência, inobservância daquilo que lhe é direito e obrigatoriedade. E você pode ser chamado a atenção por isso, porque é considerado no artigo 114 infração disciplinar de todas essas normas do Conselho Federal e Regional de Enfermagem. Você vai responder no artigo 115 pela infração que comete ou concorre para sua prática e dela obtiver benefício como cometida
por você ou por outra pessoa. É de gravidade essa infração, caracterizada por meio de análise dos fatos, do dano e de suas consequências. Então, vai ser encaminhada a uma situação de infração, e aí, com relação à infração, ela é apurada, tá? E aí, aquilo que nós lemos na semana passada, das penalidades, nós temos determinada na lei 5.905, de 12 de julho de 73, e nós temos que aprender com relação ao que mandou o Conselho Federal. Mais uma vez aqui, revelando para vocês, nós estudamos isso semana passada. Olha aqui, como é que eu devo interagir com uma pessoa que tem uma situação de antiética. Primeiro, dentro do artigo 118, eu tenho que observar toda essa conduta. Vou advertir verbalmente essa pessoa. Lembram? Advertido verbalmente, essa pessoa continuou com a conduta, então ela vai ser advertida agora verbalmente e vai receber uma multa. Essa multa, ainda sendo assim, dependendo da situação de continuidade, ou até mesmo essa pessoa que já foi advertida e multada, ela vem para censura. E nessa censura, ela pode, assim também, como imediatamente ser suspendida do exercício profissional e cassado o seu direito do exercício profissional diante da qualidade da advertência que a mesma teve. Uma situação de morte, por exemplo, uma situação de uma conduta de homicídio, essa pessoa não será somente advertida verbalmente. Obviamente, ela vai ser chamada, multada, censurada, seu exercício profissional será suspendido, cassado, e ainda assim ela irá responder para os conceitos éticos gerais da população, ou seja, perante a lei, tá? A advertência verbal, no caso, consiste na admoestação, né? Eu vou convidar o infrator de forma reservada, registrar no prontuário, e aí, na presença de duas testemunhas, essa pessoa vai assinar aquela conduta verbal. Já a multa, ela vai obrigatoriamente realizar um pagamento de 1 ou até 10, dependendo da sua situação, depois de juizado, né? O valor da anuidade da sua categoria, pertencente ao infrator, o vigor do ato de pagamento diretamente ao COREM. Na censura consiste a repreensão. Essa repreensão será divulgada e publicada nos conselhos oficiais federais regional de enfermagem e também nos jornais de grande circulação. Sai lá, seu nome estampado. Fulano deu um medicamento errado ao paciente para que ele morresse mais rápido, mas o mesmo não morreu e denunciou. Olha, já pensasse? E na suspensão, eu tenho a proibição do exercício profissional da enfermagem. Eu posso ter um período superior até 29 dias, que já dá uma divulgação de publicação também. E aí vai depender do que a pessoa fez, a sua conduta, para que essa situação permaneça, né? E possa ter também a situação de cassação, que consiste aí na perda do direito total. São penalidades referentes à Lei 5.905, pode cair no teu concurso no artigo 119, é da Constituição Federal de Enfermagem. O artigo 18 começa lá dentro do seu parágrafo 1º, que a Lei 5.905, ela tem essas 5 adaptações e providências para que o infrator possa vir a ser chamado às suas condutas, tá? Dentro dessas atuações é importante entender que, claro, a maior ou menor gravidade da infração, ela poderá ser ponderada dentro das circunstâncias do agravante. Então, não é de todo agravante que vai acontecer isso. Então, vai depender do dano que foi instituído ao paciente, né? E também se ele teve antecedentes do infrator, exceto o caso de morte, a homicídio. Matei só um, vai ficar por isso mesmo, claro que não. Aí é a mesma coisa, vai pra cadeia, tá? Dentro das considerações formais, aqui a gente tem toda aquela situação que a gente fala, né, no final, de cometer realização por força física e tudo mais. E aí eu tenho situações atenuantes, né? O infrator ele pode ser procurado por alguma outra situação e também ele pode, por vontade própria, espontaneamente, mesmo se entregar, né? Vai depender se ele tem bons antecedentes profissionais, se ele lida com alguma situação de intimidação,
emprego real de força física, alguma coisa que ele vale comprovar que ele precisou fazer aquilo. Então, tudo isso ali vai ser considerado, né, e reparado dentro das suas atribuições. Cometer infração com abuso de autoridade também ou violação deve ser imposto. Então, um enfermeiro, qualquer técnico que seja uma situação que cause a você uma situação ali de desrespeito também é implicado nessas situações, tá? E aqui os artigos dentro das complicações de penalidade, que vem a partir do artigo 124, 125. É importante que vocês entendam, né, o resumo dos artigos, ó, que colocou aqui tudinho para você, mas o concurso não pede, tá, gente? É só importante que vocês entendam que são todos esses aqui do Código de Ética que vai estar alencado no COFEM. Não precisa você estar decorando os códigos de ética, não. O concurso não pergunta, né? A prova não vai perguntar para você qual é o código de ética. É importante que você entenda qual é a lei, é importante que você entenda a qualificação de cada um, de direitos e deveres, né? E que é importante que você entenda quais são eles, de suas responsabilidades, porque faz parte aí das situações dos dispostos legais do COFEM, ok? Beleza? Então, a gente conseguiu fazer aqui um resumo breve, mas muito importante aqui na condução do ensino de vocês. Desde já, eu agradeço por vocês estarem aqui, né? Até 10 horas, 10h07. Graças a Deus, a gente conseguiu concluir. Amanhã nós vamos resolver as situações pendentes, que eu quero que vocês resolvam também, que eu separei para vocês somente sobre ética. Vou disponibilizar para que vocês tentem já resolver. À noite nós vamos resolver e dar também continuidade com centro cirúrgico, tá bom? Vou finalizar a gravação. Se alguém por aqui tiver alguma dúvida, já faz as suas anotações, tá? E eu já vou colocar também as indagações para que possamos fazer ali a nossa revisão geral, o nosso aulão, como eu fiz para a EBSER, ou presencial ou online, tá bom?